Vamos ver o Nicolas passando vergonha. Vamos lá, queridos. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, mandem superchats e falta um membro só, R$5 por mês. Durante a audiência sobre a PEC de Segurança Pública, o deputado Nicolas Ferreira voltou a causar ao disparar mentiras descaradas, e o clima esquentou na presença do ministro de Segurança. Confesso que cada vez que um ministro do Lula vem até essa casa, parece que eu estou vivendo em outro país. Nada, infelizmente, que propuserem vai dar certo. E eu não digo isso que o problema não é de forma. O problema é de conteúdo. Eu preciso lembrar quem está no poder desse país. É um cara que recebeu um narcotraficante, narcoterrorista, de tapete vermelho, que é procurado pelo DEA dos Estados Unidos, com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O nome desse senhor chama-se Nicolás Maduro. Quem está na presidência, ou partido que está na presidência, quando foi um grampo que conseguiu ver ali a conversa do Elias do PCC, falou que o PT tinha diálogo cabuloso com nós. O atual governo, que é o seu chefe, seu ministro, acabou de dar asilo à ex-primeira-dama do Peru, foi condenada por 15 anos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ele entra na Maré, num local que é completamente comandado pelo crime, como se estivesse descendo na Suíça, sendo que ele deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado. O parlamentar chegou a defender que a polícia tem a autoridade para matar, mas disse que ele mesmo nunca subiu na favela para trocar tiro. Por quê? Porque para mim, amigo, você sair de casa sem saber que vai voltar para casa e ainda ter que aguentar justiça que é completamente contrário a você, porque a policial hoje não pode mais matar, não. É um crime policial matar hoje. Tem processo administrativo, o cara se ferra. Igual os heróis de Varginha, lá em Minas Gerais, que abateram 26 bandidos criminosos e o que aconteceu? Sofrendo perseguição por parte da Polícia Federal. Após a fala de outros parlamentares, Lewandowski deu uma aula de direito e história. Reforçou que quem é contra a PEC é a favor da criminalidade e ainda fez uma incisiva defesa ao ministro Flávio Dino. Ele sequer falou o nome de Nicolas, não dando espaço para o oportunismo e para as mentiras do deputado. E quero dizer que se eu não achasse que esse governo tem méritos, tem acertos, haja visto o crescimento do PIB, o decréscimo da inflação, o decréscimo do desemprego. Marcos, o que aconteceu? Por que a live começou tão cedo? Meu caro, eu vou ter um compromisso aqui em São Paulo, e aí eu optei por não fazer uma live gravada. A gente sempre vai ter as lives às 8 da manhã aqui, mas hoje foi uma exceção e foi interessante, que foi legal que vocês me acompanharam, né, gente? A gente, apesar de estar faltando muita meta e muito superchat, vocês me acompanharam no horário, né? Então tá sendo bem interessante essa experiência de fazer live às 6 da manhã. Não, eu não vou fazer live às 6 da manhã, gente, é muito cedo. Eu não me permaneceria ocupando o honroso cargo de ministro. Portanto, são visões distintas, eu não vou entrar nesse debate. Esta é a casa onde se debate, onde se discute, porque aqui é o parlamento vem de parlare. Todos têm, infelizmente, a liberdade. Bom dia, Edith. De se pronunciarem com a maior Parabéns liberdade pelo ovinho. possível. Ouço todas as críticas com muito respeito, embora não concorde com todas elas. Eu vou começar de trás para frente. Há certas questões que foram colocadas de forma recorrente, seja por parlamentares ou agora pelo internauta que nos coloca uma questão, se os órgãos do sistema socioeducativo não são importantes, não devem ser considerados. É claro que quando nós propusemos a PEC, nós a propusemos com escopo limitado, de fazer uma reforma do capítulo da segurança pública, basicamente do artigo 144 da Constituição e daqueles artigos que definem as competências da União, dos estados e dos municípios. Não se trata aqui de fazer uma reforma no sistema educacional, e quando se fala de fronteiras, e aqui eu vou já responder essa questão, nós estamos tocando num ponto muito delicado, sensível, importante, que é saber quem faz a guarda das fronteiras. E aí, salvo engano, o deputado Patuso Ananias disse muito bem que quando se fala em fronteiras, está se chamando exatamente a participação do governo federal, a integração das forças locais e federais
como nós de fato fazemos, para proteger, dentro do possível, essas nossas fronteiras. As senhoras e os senhores devem saber que só com a Bolívia, a nossa fronteira, a fronteira do Brasil, é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Se os Estados Unidos, que têm as melhores e maiores forças de segurança e também forças militares do mundo, não conseguem patrulhar adequadamente a sua fronteira, é claro que nós temos dificuldades muito grandes para exatamente proteger essas fronteiras contra o ingresso de drogas ilícitas, de armas, enfim, e de outras materiais que, enfim, que infringem a nossa lei. Mas nós sabemos que, além dessa cooperação que nós já temos com as polícias locais e a Polícia Federal, nós temos na Constituição também definido o papel das Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica fazem parte, lato sensu, desse sistema de segurança e têm os seus papéis definidos na Constituição, tem inclusive poder de polícia nas fronteiras, sejam elas marítimas, aéreas e mesmo terrestres. Mas acontece que, assim como ocorre com os órgãos do sistema socioeducativo, nós não estamos aqui a falar numa reforma das Forças Armadas, o capítulo da Constituição relativo às Forças Armadas. Nós vamos tratar aqui limitadamente, procuramos tratar da reforma Beijo, Sarinha. das Forças de Segurança. Só um Estado forte. Sara Góes, bom dia. Sem querer abusar, mas já abusando. Amo um programa matinal que começa cedo, cedinho. Amo, mas eu não consigo acordar às 6, Sara. Eu acordei hoje assim, cara de Pokémon fudido. Mas é isso aí, meus queridos. Obrigado, Lilian! Gente, alguém vira membro aí do canal para a gente poder seguir aqui. Pega um curso de jornalismo básico, meus caros e minhas caras. Falta ainda bastante meta, 661 de superchats ou pix e um membrinho. Vamos contribuir, que é muito necessário para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, queridos e queridas, bonitos e bonitas, gente. Eu já sofro para acordar às 8. Vocês querem fazer live às 6, eu morro aqui. Ai, ai. Pois é, né, aquele canal. Eu não vou botar seu comentário na tela para não fazer propaganda deles, tá? Mas vamos lá. Em seu conjunto é que vai poder enfrentar o crime organizado. Concordo com Vossa Excelência também com o que outros disseram, a PEC não é a solução, é o início de solução. Na verdade, é preciso também políticas sociais, porque com o combate à criminalidade não se faz apenas com a força, mas também com a força, sobretudo com a força, mas com políticas sociais, evitando o desemprego, fomentando a educação, acesso à cultura, etc, etc, etc. E quero também aproveitar e dizer o seguinte, que quando a União Europeia começou a se unir, primeiramente para fins comerciais, depois para outros fins de natureza, inclusive defensiva, política, de proteção ao meio ambiente, livre circulação de pessoas e bens. Obrigado, Ralf. Muitos estados, muitos países europeus, integrantes dessa União, no primeiro momento acharam que iam perder a sua soberania, iam fragilizar a sua soberania. Mas a experiência europeia, da União Europeia, demonstrou que o conjunto dos 25 países, na verdade, se fortaleceu. E para enfrentar, sobretudo, os desafios da globalização selvagem. Portanto, essa PEC, na verdade, ela busca fortalecer a autonomia dos estados, na verdade, na medida em que nós conjugamos esforços com o governo federal. A PEC da segurança pública não pode tratar de questões pontuais. Essas questões, aumento de pena, a questão de acréscimo nas hipóteses das prisões preventivas, aperfeiçoar a audiência de custódia, tudo isso é objeto de lei ordinária. Nós não podemos confundir o que vamos fazer, eventuais incrementos nesse sistema por meio de leis ordinárias e aquilo que se pode fazer estruturalmente por meio de uma PEC. E lembro, e tenho dito isso, tenho afirmado na Comissão de Segurança, a competência para a iniciativa legislativa em matéria de penal e processual penal, e mesmo da lei de execução penal, ela é uma competência concorrente. Não é preciso aguardar a iniciativa do governo federal.
do Poder Executivo. Vossas Excelências podem, sim, formular propostas. E tem propostas muito boas. Nós analisamos, está aqui o Marivaldo Pereira, que é o nosso assessor de assuntos legislativos, nós analisamos tecnicamente as várias propostas que estão circulando nas duas casas e 80% delas têm validade, têm mérito e merecem o apoio do governo federal. Então, é uma tarefa conjunta reformularmos esta legislação infraconstitucional. Aliás, quando eu estive reunido com as lideranças dos distintos partidos na casa do eminente presidente Hugo Mota, ele sugeriu que o Congresso fizesse, ou a Câmara dos Deputados, que está na alçada dele, uma comissão para arrebanhar todas as propostas que estão circulando e ver se é possível fazer uma uniformização. E o governo federal, representado aqui por mim, está pronto para trabalhar também nesse sentido. Deputado Alencar Santana, agradeço as observações, perguntando quem é contra a PEC. Quem é contra a PEC, eu ousaria dizer, na linha do raciocínio de Vossa Excelência, é a favor da criminalidade. Deixar as coisas como estão... Favor de criminoso. Deixar as coisas como estão não vai funcionar. É claro que a PEC não é uma unanimidade, nós não queremos ser donos da verdade, nós queremos iniciar o debate. Agora, frustrar o debate, uma casa como o Parlamento, que tem por objeto, tem por missão fundamental discutir os projetos de interesse do Brasil, não é possível. Então, nós dissemos, desde logo, em que essa PEC não pode prosseguir, interditar o debate, eu, com devido respeito, data vênia, data máxima vênia, acho que não é uma atitude democrática. E termino dizendo o seguinte, vou fazer duas observações. Primeiro, que as audiências de custódia que foram gestadas na minha administração, enquanto presidente do CNJ, a meu ver, representaram um salto civilizatório importante. Porque naquela época nós tínhamos 850 mil presos nos presídios brasileiros, jogados em verdadeiras masmorras medievais, termo utilizado pelo meu assessor José Eduardo Martins Cardoso. E, de fato, quem já entrou no presídio, já de longe, já pelo cheiro, mau cheiro, pelo cheiro nauseabundo que exala desses locais, já sabe que é realmente uma masmorra, os presos vivem numa situação absolutamente inaceitável. Essas audiências de custódia foram concebidas especialmente para diminuir o número de presos que não devem estar presos, que não representam perigo para a sociedade, que podem ser apenados, inclusive cautelarmente, com medidas alternativas, tornozeleiras, prisões domiciliares, cerceamento de direitos, etc., etc. Então, e outro detalhe importante, naquela época, 40% dos presos eram presos provisórios, que passavam meses ou às vezes anos sem se defrontar com o juiz. Isso mudou. Então, hoje nós temos as audiências de custódia, elas foram aprovadas depois pelo Congresso Nacional, podem ser aperfeiçoadas? Podem. Acho que até devem ser aperfeiçoadas. A grande falha que se tem hoje é que, muitas vezes, os juízes, porque nós não temos um sistema único de informação, um sistema informatizado quanto aos antecedentes, muitas vezes libera um delinquente perigoso cometer um crime hediondo de outro estado e, no estado ao qual pertence o juiz de custódia, cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Última observação. Eu quero dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, é uma pessoa exemplar, foi juiz federal por concurso público, presidente da Associação dos Juízes Federais, foi deputado federal, é senador eleito da República, foi governador 2 vezes do Maranhão, está honrando o Supremo Tribunal Federal com sua atuação técnica, ímproba, muito proba, muito correta. E ele me deixou um ministério, vou usar uma palavra mais popular, talvez menos acadêmico, um ministério redondo, com vários projetos iniciados, e hoje eu aproveito da clarividência desse ilustre homem público chamado Flávio Dino, porque muitos dos projetos que nós estamos levando adiante foram gestados durante a passagem.
Isso que o Lewandowski fala, gente, é muito bom esse vídeo dele, é o que a Sara Góes está falando aqui do nosso chat. Mas, assim, esse debate que está acontecendo aí na Câmara, gente, é algo que a esquerda ela tem que entrar de cabeça. A gente tem que falar, e tem que falar como a gente fala do Bolsa Família, nós temos que falar como nós falamos do Mais Médicos, nós temos que falar como nós falamos a respeito do pé de meia. Nós temos que falar que nós somos capacitados a falar a respeito de segurança pública. Esses vídeos da mídia ninja estão indo muito bem, mas quem surfa nessas questões, ainda surfa muito, com um alcance gigantesco, é o Nicolas. O Nicolas é perigosíssimo nessas pautas. E a gente não tem que entrar nessa discussão repetindo o discurso deles, não é isso, mas a gente precisa se colocar, a gente precisa debater, a gente precisa que isso esteja na ordem dos assuntos do dia. A gente precisa que especialistas... Eu preciso trazer, por exemplo, para cá, para voltar a discutir essa questão, a Jaqueline Muniz. A Jaqueline Muniz é uma pessoa importantíssima que tem planos e mais planos para discutir a segurança pública. E nós não estamos ouvindo os nossos especialistas em segurança pública. Segurança pública pode ser uma chave para ganhar em 2026. Segurança pública é algo que pode desarmar o discurso dos extremistas. Lembrando o começo da live, o que eu falei no editorial, ali nos 20 minutos iniciais. Nós estamos sob ataque internacional. O Eduardo Bolsonaro, quando vai para os Estados Unidos e ataca um advogado criminalista de renome como o Cacai, e vocês viram o áudio que eu mostrei no começo da live, quando ele faz esse tipo de coisa, é porque há uma coordenação, há uma combinação para minar a nossa democracia e para não deixar que a gente efetivamente tenha argumentos e arcabouço para ganhar as eleições de 2026. Eles querem nos desarmar em todos os aspectos, gente. Eles querem que a gente não fale. A gente já tem os nossos assuntos que a gente domina bastante, mas eles não querem que a gente fale fora desse quadrado. Eles querem pegar a gente pela segurança pública e pela submissão aos interesses americanos. Eles querem pegar em pontos que eles são fortes, principalmente diante de um eleitorado despolitizado, principalmente diante de um eleitorado que não sabe a respeito disso. A Lilian Macedo falou aqui, sinto falta do Flávio Dino e do Freixo na discussão sobre segurança pública, eu também sinto. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix, chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.